Oi, gente, vamos então começar mais uma aula. A gente ainda está dentro da fisiologia humana e a gente vai estudar hoje o sistema excretor. Para começar, a gente vai lembrar quais são os resíduos, quais são as excretas que nosso corpo costuma jogar para fora, eliminar, certo? O gás carbônico e a amônia são produtos do nosso metabolismo, que a gente precisa retirar do nosso corpo porque eles são tóxicos ao nosso corpo. Os sais, a água e o hidrogênio são coisas normais do nosso corpo, mas que a gente tem que excretar quando está em excesso. Ou o excesso que a gente ingere na dieta, por exemplo, se a gente come muito sal, tem muito sódio, a gente precisa excretar esse excesso de sódio. Quando a gente consome muita água, ou quando o nosso corpo tem muita água armazenada, a gente precisa eliminar esse excesso. E o hidrogênio, ele é muito importante para o controle do pH. Então, se o nosso corpo começa a diminuir o pH, a diminuir o valor do pH, a gente precisa eliminar o excesso de íon hidrogênio para o nosso pH se manter normal, porque o pH alterado leva a muitas consequências para o nosso corpo. E quais são as estruturas que excretam essas coisas no nosso corpo? São os rins, os pulmões e as glândulas sudoríparas. A principal estrutura excretora são os rins, certo? Mas existem também os pulmões e as glândulas sudoríparas. Os rins, eles conseguem excretar ureia, sais, água e hidrogênio. Os pulmões, eles conseguem excretar gás carbônico e água. A água, na nossa respiração, é muito comum que a gente elimine vapor d'água. Então, por isso que eu coloquei a água aqui, mas é uma pequena quantidade. A maior quantidade mesmo é eliminada pelos rins na nossa urina. E por fim, a última estrutura excretora são as glândulas sudoríparas, que conseguem eliminar ureia, sais e água. A ureia é em pouca quantidade, que é eliminada na glândula sudorípara. A glândula sudorípara é quem produz o nosso suor, certo? Então, a gente está eliminando isso pelo suor da nossa pele. Os sais e a água são as principais substâncias excretadas pelas glândulas sudoríparas, certo? E aqui a gente vai dar uma revisada no que são as excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas todas derivam da amônia. Só alguns animais conseguem eliminar a amônia diretamente, mas outros não conseguem eliminar a amônia, certo? A amônia ela é muito tóxica e ela necessita de água para ser excretada. Então, animais que vivem em ambiente aquático conseguem eliminar amônia, porque eles vivem em ambiente aquático e a amônia precisa de água para ser dissolvida e o corpo conseguir eliminar, certo? E aí, para os animais que não vivem no ambiente aquático, qual foi a adaptação necessária para a gente conseguir eliminar a amônia, que é muito tóxica e precisa ser eliminada? A amônia passou a ser metabolizada no fígado para gerar ureia, que é uma substância muito menos tóxica que a amônia, mas ainda um pouco tóxica, mas muito menos tóxica que a amônia. Além da ureia, outra substância que a amônia vira na metabolização dela é o ácido úrico, certo? Então, esses foram dois importantes adaptações que os animais conseguiram para conseguir eliminar a amônia, para aqueles animais que não vivem em ambiente aquático. Então, aqui nesse esqueminha, a gente produz a amônia no nosso metabolismo, aí a amônia vai para o fígado, é metabolizada, vira ureia e o nosso rim consegue então excretar a ureia, certo? Alguns animais ainda conseguem quebrar o ácido úrico em moléculas menores, que é a guanina, mas são poucos animais que conseguem fazer isso, certo? Aqui eu deixei uma tabelinha, resumo, para vocês verem qual tipo, que animal que excreta o quê e as características de cada excreta. Então, a amônia, como eu tinha falado, tem a toxicidade muito alta e ela precisa de uma quantidade de água alta para ser eliminada. E quais os animais que conseguem eliminar a amônia? São os protozoários, são aqueles que vivem predominantemente em ambiente aquático, com muita água. Então, os protozoários, os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os peixes ósseos e as larvas de anfíbios. Lembrar que os anfíbios
antes necessitam da água. Ele é o primeiro animal que consegue conquistar o ambiente terrestre, mas depois de virar um anfíbio adulto, certo? Quando ele é em estágio larval, ele ainda necessita da água. O outro composto nitrogenado que a gente excreta é a ureia. A ureia possui uma toxicidade intermediária e necessita de uma quantidade intermediária de água para ser eliminada. Por isso que você sempre ouviu falar que é importante a gente consumir muita água, justamente para a gente conseguir eliminar essa substância. Quais animais conseguem eliminar a ureia? Os anelídeos, os condrictes, os anfíbios adultos e os mamíferos. Então, a gente está incluído nessa classificação. Como eu tinha falado no slide passado também, existe o ácido úrico e a guanina, que são de toxicidade baixa e precisam de pouca quantidade de água para serem eliminadas. Os animais que conseguem eliminar o ácido úrico são os insetos, os aracnídeos, os miriápodes e as aves. E a guanina só os aracnídeos, certo? É importante a gente falar também que os animais que excretam a amônia são chamados de amniotélicos. Quem secreta ureia são ureotélicos, certo? E a observação que eu coloquei aqui embaixo é que os seres humanos, eles produzem uma pequena quantidade de ácido úrico, mas essa quantidade é muito desprezível na maioria das vezes. Só que quando a gente começa a produzir muito ácido úrico, o ácido úrico fica muito tóxico para o nosso organismo, e esse ácido úrico, normalmente, o excesso, ele fica depositado nas nossas articulações, então, aqui no joelho. E quando esse ácido úrico começa a ficar em excesso nas articulações, causa muita dor e inflamação. E esse excesso de ácido úrico que causa dor é conhecido, então, como gota, certo? Aqui a gente vai estudar propriamente o sistema urinário dos seres humanos, certo? Quais são os componentes, primeiramente, do sistema urinário. Então, primeiro, onde a urina é formada, onde ela é produzida. O local de produção são os rins, a gente possui dois rins, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O rim do lado esquerdo ele é um pouquinho mais para cima, mas isso não é importante vocês saberem, é só uma questão de anatomia mesmo. Depois que a urina é produzida no rim, ela é jogada no ureter, que são também dois, um na direita e um na esquerda. Os ureteres possuem uma camada de músculo liso, então para eles conseguirem conduzir a urina, ocorrem contrações múltiplas nesses canais para a urina continuar o seu caminho. Depois, a urina chega então na bexiga, onde a urina é armazenada. A bexiga ela também possui uma camada de músculo liso na sua face interna, e a bexiga possui uma capacidade de expansibilidade considerável. Então, a gente consegue armazenar uma quantidade considerável de urina. Então, a gente armazena até um certo limite e o nosso corpo, então, quando chega numa quantidade limite, avisa nosso cérebro, ó, a gente precisa fazer xixi, a gente precisa eliminar essa quantidade de urina que está armazenada na bexiga. Para isso, quando a gente quer fazer xixi, existe o esfíncter urinário, que fica entre a bexiga e a uretra. Quando a gente não está fazendo xixi, o esfíncter está fechado. Quando a gente tem vontade de fazer xixi e a gente vai ao banheiro, o esfíncter se abre para conseguir liberar a urina que estava armazenada na bexiga. Então, quando a gente está em situação normal, o esfíncter está fechado para a urina ficar ali armazenada na bexiga. E por que falam que é muito importante a gente não segurar o xixi? Porque se a gente começa a segurar o xixi, a gente pode começar, as chances de infecção aumentam muito. Então, é muito importante, quando a gente estiver com vontade de ir no banheiro, ir ao banheiro. E, por fim, para a gente conseguir exteriorizar a urina, existe a uretra, que é o último canal de passagem da urina, até a gente conseguir eliminar para o meio externo, certo? Esses são os principais componentes do sistema urinário humano, certo? E agora aqui existem outros componentes que estão perto do sistema urinário que a gente vai só citar, mas que a gente não vai estudar eles com profundidade aqui no sistema urinário, porque eles não têm função de produção, nem armazenamento, nem condução da urina.
Então, existem as glândulas suprarrenais, que são também duas, uma no rim esquerdo, uma em cima do rim esquerdo e outra em cima do rim direito. E elas são chamadas de suprarrenal justamente porque estão em cima do rim. Supra, no latim, significa em cima, e renal significa rim. A principal função da glândula suprarrenal é a produção de hormônios. Existem vários hormônios que são produzidos pela glândula suprarrenal. Um deles é a aldosterona, que é um hormônio que atua diretamente no rim para ajudar no controle da quantidade de água no nosso corpo. Então, quando o nosso corpo percebe que tem baixa volemia, ou seja, baixa quantidade de volume no nosso corpo, as glândulas suprarrenais são estimuladas a produzir aldosterona. E a aldosterona vai agir lá no rim para ajudar a aumentar a reabsorção de água. Aumentando a reabsorção de água, a gente volta a ter o volume circulante normal. E agora uma particularidade do sistema urinário não, da anatomia do homem é que eles possuem a próstata. A próstata ela está em volta da uretra e ela produz algumas secreções que vão se misturar à urina ali quando a urina passar na uretra. Além da secreção da próstata, outras secreções vão ajudar na formação da urina no homem. A urina também vai receber alguns espermatozoides e o líquido seminal também, certo? Mas lembrar que a próstata só existe no homem mesmo. Aqui a gente vai estudar alguns componentes dos rins, que é importante a gente saber para a gente entender como ocorre a formação da urina. Então, algumas coisas anatômicas do rim. O rim ele é dividido em córtex e medula, que é a estrutura funcional do rim, que é chamada então de parênquima, onde ficam os glomérulos, os néfrons, que a gente vai estudar na imagem da direita. Depois do córtex e da medula, existe então ali a pelve, que é onde a urina vai ser jogada do córtex da medula para a pelve. Então, a pelve é a primeira estrutura que vai receber o líquido, a urina formada. Depois da pelve, a urina vai para o ureter. A cápsula renal é uma membrana que recobre os rins e é muito importante para a filtração, que é um dos processos que ocorre para a nossa formação da urina, que a gente vai entender mais para frente. E aí existem a artéria renal e a veia renal. A artéria renal é responsável por levar o sangue até o rim e a veia renal é responsável por retirar o sangue do rim para levar de volta para o coração, certo? No córtex e da medula, o córtex e a medula do rim é lotado, cheio de néfrons. Os néfrons são as unidades funcionais do rim. E os néfrons são essas estruturas que a gente vê na foto da direita, que são as estruturas que realmente vão filtrar e formar a urina. Pode parecer um pouco confuso no início, mas a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai conseguir lembrar dessa estrutura e entendê-la direitinho. Então, primeiro a gente vai para a artéria renal, que é por onde o sangue chega no néfron. Para o sangue chegar no néfron, existe a cápsula de Bowman. Dentro da cápsula de Bowman, existe uma quantidade muito grande de capilares glomerulares, que são esse emaranhado ali vermelhinho que vocês conseguem ver na imagem, que é quem vai fazer a filtração do sangue que está vindo, do líquido que está vindo na artéria renal, certo? Então, o primeiro compartimento do néfron é a cápsula de Bowman com os capilares glomerulares. O conjunto de capilares glomerulares é chamado de glomérulo. E dentro da cápsula de Bowman que está localizado o glomérulo, certo? Depois que o líquido é filtrado na cápsula, no glomérulo, ele é jogado para o túbulo proximal. O túbulo proximal é o primeiro túbulo, então, que vai receber essa quantidade de líquido. Depois ela vai para a alça de Henle, que tem a alça descendente e a alça ascendente. A descendente é a que desce e a ascendente é a que sobe, certo? Então, túbulo proximal, alça de Henle.
Depois da alça de Henle ascendente, existe o túbulo distal, e depois do túbulo distal, o ducto coletor. Depois do ducto coletor, o sangue é jogado ali na pelve renal, certo? Então, esse é o caminho que a urina percorre até ser produzida, até ser eliminada pelo ducto coletor e ir para a pelve, depois para o uretra. É importante também saber que a artéria renal vai se ramificar em diversos capilares que vão envolver o néfron, certo? Os túbulos e a alça de Henle. O tubo e a alça de Henle. Para justamente conseguir haver troca de substância entre o sangue e a urina que está sendo produzida nos túbulos, porque existem substâncias que são filtradas pelo glomérulo que não podem ser eliminadas, então a gente consegue voltar algumas substâncias através dos capilares que estão passando ali nos túbulos. E essa linha tracejada é a linha que divide entre córtex e medula. Então, a maior parte do néfron fica no córtex, os glomérulos ficam no córtex e o restante fica na medula. A medula possui principalmente as alças de Henle e o ducto coletor, certo? E eu tinha esquecido de falar de duas estruturas importantes. Para o sangue chegar no glomérulo, existe a arteríola. E eu tinha esquecido de falar de duas estruturas muito importantes. Para o sangue chegar no glomérulo, nos capilares glomerulares, ele chega através da arteríola aferente, que é quem vai levar o sangue para o líquido ser filtrado, para ir para os túbulos proximais. O restante do líquido que sobra, do sangue que sobra nos capilares glomerulares, do que não é filtrado, ele sai do glomérulo pela arteríola eferente, certo? Então, a aferente chega e a eferente sai. E aqui, então, a gente vai entender como realmente a gente consegue formar a urina para a gente conseguir eliminar os nossos resíduos, certo? As nossas excretas. São 4 processos principais que a gente precisa saber. O primeiro é filtração, o segundo é reabsorção, o terceiro é secreção e, por fim, a excreção, certo? A filtração ocorre somente na cápsula, no glomérulo, na cápsula de Bowman. E o que é filtrado na cápsula de Bowman, o líquido que é filtrado no glomérulo, é então chamado de filtrado glomerular, certo? A filtração só ocorre no glomérulo. O segundo processo, que é a reabsorção, é o processo do que eu tinha falado, de que algumas substâncias, como a água e o sódio, precisam ser reabsorvidos novamente para o nosso corpo. Então, é o processo de reabsorção, que é o processo de passagem do lúmen dos túbulos para o sangue de volta, para os capilares sanguíneos novamente, para então voltar na circulação sanguínea do nosso corpo, certo? Só que existem algumas substâncias também que não são filtradas no glomérulo, mas precisam ser excretadas. Essas substâncias que não são filtradas no glomérulo, mas precisam ser excretadas, a excreção, a passagem dessas substâncias vai acontecer dos capilares peritubulares, os capilares que envolvem os túbulos, para o lúmen dos túbulos. E esse processo é chamado, então, de secreção. O último processo é o... Perdão, gente. O último processo é o processo de excreção, que é realmente o de eliminação, que é onde é a eliminação da urina. Onde isso ocorre é no ducto coletor, que é o último compartimento dos néfrons. Então, só relembrando, filtração no glomérulo, reabsorção e secreção. Reabsorção, algumas substâncias vão voltar para os capilares peritubulares e a secreção, algumas substâncias vão dos capilares peritubulares para o lúmen dos túbulos e a excreção é a eliminação de urina pelo ducto coletor, certo? Aqui a gente vai entender quais substâncias são excretadas, quais substâncias são filtradas, quais substâncias são reabsorvidas, quais substâncias são secretadas, certo? Então, primeiro, como eu havia dito para vocês, pela arteríola aferente chega o sangue no glomérulo. Quando o sangue chega no glomérulo, ele filtra algumas substâncias, como água, glicose, aminoácidos, íons e ureia.
Então, filtrado glomerular, que é o que o glomêrulo, que passa pela cápsula de Bowman e depois vai para os túbulos, filtra, são essas substâncias, certo? O sangue que está no capilar glomerular não vai todo, certo? Então, não existe hemácia na urina. E se existe hemácia, é sinal que o glomérulo está alterado, que a filtração está alterada. Então, o filtrado glomerular, então, vai depois para o túbulo proximal. O túbulo proximal, ele é responsável pela reabsorção majoritária, 90% da água. E quando a água é reabsorvida, então a água volta para os capilares peritubulares, a água arrasta alguns íons, como o sódio. Lembra que sempre que a gente tem arraste de água, a gente tem arrasto de sódio. Então, é uma coisa isoosmótica. O tanto de água que é reabsorvida aqui também é o tanto de sódio que vai ser reabsorvido. O livro de vocês não colocou o sódio aqui, mas eu acho importante vocês saberem que no tubo proximal há reabsorção de água concomitantemente de sódio, certo? Outras substâncias reabsorvidas no túbulo proximal são a glicose e o aminoácido. Mas esses dois processos, eles são por transportadores ativos, então ele precisa ter gasto de energia para ser reabsorvido. A água não precisa de transporte ativo, ela só vai por osmose, porque o capilar sanguíneo que está passando ali perto do tubo acabou de deixar um monte de líquido no glomérulo. Então, o capilar sanguíneo está muito concentrado. Então, a água que é reabsorvida vai por osmose para o capilar. Mas já a glicose e o aminoácido, que são moléculas grandes, elas não conseguem passar pelas proteínas de transporte. Elas precisam de gasto de energia para serem transportadas de volta para o capilar sanguíneo. A glicose e os aminoácidos não são substâncias que devem ser excretadas. Então, toda a glicose e o aminoácido que é filtrado no glomérulo precisa ser reabsorvido, certo? E a reabsorção de glicose e de aminoácidos acontece principalmente no túbulo proximal. Depois do túbulo proximal, tem a alça de Henle. Na alça de Henle, a principal reabsorção é de água e sódio. O restante de que não foi reabsorvido no túbulo proximal vai ser reabsorvido aqui na alça de Henle, certo? E aí, depois, o líquido continua para o túbulo distal. No túbulo distal, na alça de Henle também é por osmose, certo? Que a água e sódio são reabsorvidos, então não tem gasto de energia. No túbulo distal, existe o processo de secreção, ou seja, que estava no capilar sanguíneo, agora vai para o lúmen do túbulo renal, que é a secreção de hidrogênio, de amônio e de ácido úrico. Então, todas essas excretas que são produzidas lá no nosso metabolismo celular é secretado aqui, certo? O H+, ele só vai ser excretado o excesso, porque se a gente tiver manutenção do pH, normalmente a substância não é secretada em quantidades tão expressivas. Mas a nossa urina é muito mais ácida do que o plasma do nosso corpo. E por fim, no ducto coletor, existe a reabsorção da quantidade de água que ainda não foi reabsorvida nos túbulos proximais e na alça de Henle, certo? Então, assim, formamos a urina. Depois do ducto coletor, o que sobrou de excesso de substâncias que devem ser excretadas, mais amônia, mais ácido úrico, mais a ureia, que são substâncias tóxicas que não podem ficar no nosso corpo, a gente vai eliminar, junto com uma quantidade de água, certo? Porque a nossa urina é líquida, então ela tem uma certa quantidade de água. Mas a maioria da água que é filtrada no glomêrulo é reabsorvida pelo nosso organismo, certo? A secreção, esqueci de falar, a secreção de H+, de amônio e ácido úrico no túbulo distal também requer gasto de energia. Não é um transporte passivo, diferente do que acontece no túbulo proximal com a água e na alça de Henle também com a água, certo? Então, essa era a nossa aula de hoje. Era uma aula mais curtinha, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mil desculpas pelo sumiço da semana passada, mas a gente vai recompensar isso. Mas a faculdade estava uma loucura. Mas, enfim,
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem procurar para qualquer coisa. Sintam-se à vontade, sempre que precisarem, me chamem, certo? Então é isso. Um bom final de semana para vocês. Um beijo. Até a próxima.